Sabe uma coisa que quase ninguém percebe? Tem gente que ganha pouco e consegue guardar dinheiro. E tem gente que ganha bem e vive quebrado. Agora me diz, como isso é possível? Porque se o problema fosse só ganhar pouco, todo mundo que ganha mais estaria tranquilo, e a gente sabe que não é assim. Na verdade, existe um detalhe que muda tudo, e a maioria das pessoas nunca percebe isso. E é exatamente por isso que o dinheiro simplesmente desaparece da conta, sem você nem entender como. Você trabalha o mês inteiro, recebe, e alguns dias depois já começa a fazer conta, olhar o saldo e pensar: para onde foi meu dinheiro? E o pior, não foi uma compra grande. Não foi nada absurdo. Foi aos poucos. Foi no dia a dia. Foi sem perceber. Agora presta atenção nisso. O que eu vou te mostrar aqui não é sobre parar de gastar com tudo. Não é sobre viver passando vontade. É sobre entender uma coisa simples que, quando você aprende, você começa a gastar menos sem nem fazer esforço. E é aí que tudo começa a mudar. Mas antes de continuar, me responde aqui nos comentários, sendo sincero. Você consegue guardar dinheiro todo mês, ou ele sempre acaba antes do final? Porque a sua resposta já mostra muito sobre como você está lidando com o seu dinheiro hoje. Agora fica comigo. Porque para você entender isso de verdade, primeiro você precisa enxergar um erro que quase todo mundo comete, e que está fazendo o seu dinheiro sumir sem você perceber. Agora presta atenção nisso. O maior erro das pessoas não é gastar muito. É gastar sem perceber. E isso parece bobo, mas é exatamente aqui que o dinheiro começa a sumir. Porque ninguém acorda e decide: hoje eu vou torrar todo o meu salário. Não é assim que acontece. O que acontece é muito mais silencioso. É um lanche que você pede porque está com preguiça de fazer comida. É um aplicativo que você assina e nem usa direito. É aquele só hoje eu mereço que vira quase todo dia. E quando você percebe, já foi. E sabe o mais perigoso? Esses gastos são pequenos. E é exatamente por isso que você não dá importância. Você pensa: ah, é só R$ 10. Ah, é baratinho. Ah, depois eu compenso. Mas deixa eu te falar uma coisa que pode abrir sua mente agora. Não são os gastos grandes que quebram você. São os pequenos, repetidos todos os dias. É como um balde com um pequeno furo. Não parece nada demais no começo. Mas com o tempo, esvazia tudo. E é por isso que o seu dinheiro nunca sobra. Não é porque você ganha pouco. É porque ele vai embora aos poucos, sem você perceber. E quando você tenta lembrar para onde foi, você simplesmente não consegue. Porque não foi uma coisa só. Foram várias pequenas decisões, que você nem pensou. E é aqui que está o problema. Enquanto você não percebe isso, você continua perdendo dinheiro, todo mês, do mesmo jeito. Mas calma. Porque agora que você entendeu onde está o erro, existe uma forma simples de começar a virar esse jogo. E tudo começa com uma mudança que parece pequena, mas muda completamente a forma como você gasta seu dinheiro. Agora que você entendeu onde está o erro, presta muita atenção nisso aqui, porque essa é a parte que muda tudo. A maioria das pessoas não gasta porque precisa. Gasta porque sente vontade. E isso acontece o tempo todo. Você está mexendo no celular, vê alguma coisa. Na hora parece uma boa ideia. E pronto, já quer comprar. Ou então você teve um dia cansativo, estressante. E pensa: eu mereço isso. Só que tem um detalhe que ninguém te fala. Essa vontade passa. Mas o dinheiro que você gastou não volta. E é exatamente aqui que entra a virada de chave. A partir de hoje, você precisa parar de agir no impulso. E eu vou te dar uma regra simples, mas extremamente poderosa. Sempre que quiser comprar algo que não é urgente, espera 24 horas. Só isso. Não precisa fazer conta complicada. Não precisa cortar tudo. Só espera. Porque quando você dá um tempo, algo interessante acontece. A emoção diminui. A vontade perde força. E você começa a pensar com mais clareza. E na maioria das vezes, você percebe que nem precisava daquilo. Agora pensa comigo. Quantas coisas você já comprou no impulso? E depois se arrependeu? Isso acontece porque, naquele momento, não era uma decisão racional. Era emocional. E quando você começa a entender isso, tudo muda. Porque você deixa de ser controlado pela vontade. E passa a ter controle sobre o seu dinheiro. E isso é poderoso.
Porque não importa quanto você ganha. Se você não controla seus impulsos, o dinheiro sempre vai escapar. Mas quando você aprende a segurar esse impulso, você começa a gastar menos, sem sofrer, sem esforço. E é aqui que muita gente começa a ver o dinheiro finalmente sobrar. Só que tem um detalhe importante. Controlar o impulso é o primeiro passo. Mas se você quiser realmente mudar sua vida financeira, você precisa dar um passo a mais. Depois que você começa a controlar seus impulsos, acontece uma coisa interessante. Você percebe que está gastando menos, mas ainda assim sente que o dinheiro poderia render mais. E é exatamente aqui que entra um método simples, mas que muda completamente o jogo. A maioria das pessoas vive assim: recebe o dinheiro, começa a gastar com as contas, depois com o dia a dia, e no final do mês tenta guardar o que sobrou. O problema é que quase nunca sobra. E quando sobra, é muito pouco. Agora pensa comigo, se você sempre deixa para guardar depois, você está basicamente dependendo da sorte. E dinheiro não funciona assim. A virada acontece quando você inverte essa lógica. Ao invés de gastar primeiro e tentar guardar depois, você guarda primeiro e só depois gasta o que sobrar. Pode parecer algo pequeno, mas isso muda tudo. Porque no momento em que o dinheiro cai na sua conta, você já separa uma parte. Não importa se é 5%, 10% ou até menos no começo. O importante não é o valor, é o hábito. Quando você faz isso, você está se pagando primeiro. E isso cria uma sensação diferente, porque você deixa de ser alguém que só paga contas e passa a ser alguém que está construindo alguma coisa. E tem outro detalhe importante: quando você sabe que já separou uma parte do seu dinheiro, você automaticamente fica mais consciente com o que sobra. Você começa a pensar mais antes de gastar, começa a evitar desperdícios sem nem perceber. Não é sofrimento, não é cortar tudo, é simplesmente prioridade. Porque agora o seu dinheiro tem um destino. E talvez você esteja pensando: mas eu ganho pouco, não dá para guardar. Só que a verdade é que não é sobre quanto você ganha, é sobre o comportamento que você cria. Tem gente que ganha pouco e guarda, e tem gente que ganha muito e não tem nada. A diferença está nisso aqui: quem decide antes o que fazer com o dinheiro, sempre sai na frente. No começo pode parecer difícil, pode parecer que vai fazer falta, mas com o tempo, aquilo vira automático. E quando você percebe, já tem um valor guardado, algo que antes parecia impossível. E é exatamente isso que começa a te dar uma sensação de controle, de tranquilidade. Porque pela primeira vez, o dinheiro não está simplesmente passando pela sua mão, ele está ficando com você. E agora que você entendeu isso, tem uma última coisa que você precisa enxergar. Porque se você não prestar atenção nisso, mesmo fazendo tudo certo, você ainda pode acabar voltando para o mesmo lugar. Agora tem um ponto que quase ninguém fala, mas que pode ser o motivo principal de você ainda gastar dinheiro sem perceber, mesmo depois de tudo isso: o lado emocional. Porque a verdade é que muitas vezes você não gasta por necessidade, nem por falta de controle, você gasta por causa do que está sentindo. Tem dias em que você está cansado, estressado, ansioso, e sem perceber, tenta aliviar isso comprando alguma coisa. Pode ser uma comida diferente, um pedido por aplicativo, algo pequeno, mas que naquele momento parece justificar o gasto. O problema é que esse tipo de decisão não resolve o que você está sentindo, só dá uma sensação rápida de alívio. E depois vem o arrependimento. E quando isso se repete várias vezes, vira um ciclo. Você se sente mal, gasta para se sentir melhor, e depois se sente pior porque gastou. E o dinheiro vai embora nesse processo. Por isso, se você realmente quer parar de gastar dinheiro à toa, precisa começar a se observar mais. Antes de qualquer compra, faz uma pausa e se pergunta com sinceridade: eu realmente preciso disso, ou estou tentando me sentir melhor agora? Essa simples pergunta já muda muita coisa, porque ela te tira do automático. Ela te faz pensar. E quando você começa a perceber esse padrão, você ganha algo muito mais importante do que dinheiro: consciência. E com consciência, você começa a ter escolha. Você pode decidir não gastar. Pode buscar outra forma de lidar com aquilo, sair para caminhar, descansar, conversar com alguém, qualquer coisa que não envolva gastar dinheiro sem necessidade. Isso não quer dizer que você nunca mais vai gastar por emoção. Isso acontece com todo mundo. A diferença é que agora você percebe. E quando você percebe, você reduz muito esses erros. No final das contas, controlar o dinheiro não é só fazer conta, é entender o seu comportamento. Porque enquanto você não cuida do que sente, o dinheiro sempre vai ser usado como uma fuga. Mas quando você aprende a lidar com isso, tudo muda. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas falha. Mas também é aqui que quem aprende,
começa a viver uma realidade completamente diferente. No final das contas, você percebe que nunca foi só sobre dinheiro. Nunca foi só sobre ganhar mais ou cortar gastos. Sempre foi sobre entender como você se comporta com o dinheiro que já tem. Porque enquanto você gastar sem perceber, agir por impulso e deixar as emoções controlarem suas decisões, o resultado vai ser sempre o mesmo: o dinheiro chega e vai embora. Mas a partir do momento que você entende tudo isso, algo começa a mudar. Você passa a prestar mais atenção nos pequenos gastos, começa a pensar antes de comprar, aprende a controlar o impulso e, principalmente, começa a se pagar primeiro. E isso, por mais simples que pareça, já te coloca na frente de muita gente. Porque a verdade é uma só: riqueza não começa quando você ganha mais, começa quando você aprende a cuidar melhor do que já tem. E não importa se hoje você ganha pouco, o que realmente importa é o que você faz com esse dinheiro a partir de agora. Talvez no começo não seja perfeito. Você ainda vai errar, ainda vai gastar sem pensar algumas vezes, mas a diferença é que agora você sabe. E quem sabe, melhora. Quem entende, evolui. E aos poucos, aquilo que parecia impossível, como ter dinheiro sobrando no fim do mês, começa a se tornar realidade. Então guarda isso: não é sobre parar de viver, nem deixar de aproveitar as coisas. É sobre ter controle. É sobre fazer escolhas melhores. É sobre não deixar o seu dinheiro escorrer pelas suas mãos sem perceber. Se esse vídeo te fez enxergar algo que você nunca tinha parado para pensar, já valeu a pena. E agora a decisão está nas suas mãos: continuar do mesmo jeito, ou começar, hoje, a mudar a forma como você lida com o seu dinheiro.